Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Então, vamos para o Giro? A gente abre essa edição falando de declarações do presidente Lula sobre o tarifaço e a relação com os Estados Unidos. Gabriela Echenique conta. Lula alfinetou Trump, disse que não planta ódio e que não adianta o norte-americano taxar as uvas brasileiras porque elas vão para a merenda escolar. O presidente deu recados enquanto plantava uvas no Palácio da Alvorada no final de semana. Lula disse esperar um dia que ele venha ao país conhecer o povo brasileiro. Geraldo Alckmin criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro e falou em maus brasileiros contra o Brasil. Outro destaque importante do noticiário são as investigações contra o influenciador Ítalo Santos. Além da mira das autoridades, ele entrou no centro do debate público depois da denúncia de outro influenciador, o Felca, sobre a adultização e exploração sexual de menores. Clauson Dutra tem informações. A Justiça manteve a prisão preventiva do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Vicente. O casal foi detido em São Paulo, acusado de exploração e exposição indevida de adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. O caso ganhou repercussão depois do vídeo feito pelo youtuber Felca, que falou pela primeira vez na televisão sobre o caso. E no Rio de Janeiro, uma informação do noticiário policial, continuam as investigações sobre o caso de uma turista que foi vítima de esfaqueamento. Fala Ana Luísa Barreto. A polícia reforçou o patrulhamento na orla de Niterói, na região metropolitana do Rio, depois que uma turista norte-americana foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto. A vítima caminhava na praia na noite de sábado, quando foi abordada e reagiu. Ela foi levada para um hospital da região com ferimentos no braço e nas costas e já recebeu alta. Os criminosos conseguiram fugir. De Minas Gerais, a Ana Nunes fala sobre a conclusão de um caso de reparação para uma vítima da ditadura militar. Após 52 anos, a viúva de José Carlos Mata Machado, morto pela ditadura militar, foi indenizada pela União. O valor da indenização chega a quase R$600 mil. José Carlos era estudante de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e figura importante do movimento estudantil de Belo Horizonte. A ação foi iniciada em 1999 e teve a sentença favorável à família em 2003. Porém, o processo só teve desfecho em 2023, após o esgotamento de todos os recursos na Justiça. A gente volta já. Muitos assuntos para acompanhar no noticiário internacional. Nesta segunda-feira, uma comitiva de líderes europeus acompanha o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na reunião com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. São eles o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, a chefe do executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. No Oriente Médio, o fim de semana foi marcado por protestos em Israel. Luiz Delboni acompanhou. Milhares de israelenses tomaram as ruas do país neste domingo para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu. O principal alvo das críticas é a condução das negociações para as libertações de aproximadamente 50 reféns, sendo 20 com vida, que ainda estão sob o domínio do Hamas. Nesse início de semana, foco também na apuração das eleições presidenciais na Bolívia. A população foi às urnas no domingo, já com projeções indicando a eleição de um candidato da direita após 20 anos de governo do partido Movimento ao Socialismo, liderado por Evo Morales. E o mundo todo segue de olho nos preparativos para a COP30 no Brasil. A organização tentou resolver uma controvérsia sobre o cardápio do evento. De volta a Gabriela Echenique. A organização da COP30 volta atrás e retira a proibição de açaí e de outros produtos amazônicos do evento. A mudança ocorreu após intervenção direta do ministro do Turismo, Celso Sabino. A justificativa era para o risco de contaminação da doença de Chagas. A organização corrigiu o edital e também amenizou o trecho que determinava evitar a carne vermelha. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.com.br ou o aplicativo da CBN.
Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo giro!